Estamos livres, estamos indo. Olá, boa tarde. Estamos aqui reunidos mais uma vez para nossa live, assim como combinado, enquanto estiver a pandemia, ninguém larga a mão de ninguém. Estamos aqui mais um sábado, né? A Nívia Mello aí, nossa psicóloga voluntária. Boa tarde, Nívia. Que bom ter Boa você tarde, mais um Roberto. sábado aqui com a gente, né? Muito obrigada. É um E privilégio poder estar aqui, né? Compartilhando conhecimento, que coisa boa, o interagindo com você. privilégio é nosso. É nosso em ter uma pessoa que se doa como você, Nívia, com certeza. É nossa gratidão. É maravilhoso. Fora a Nívia, nós temos toda uma equipe, né, que está aí em off, escondidinho ali nos bastidores, né, para poder nos dar um suporte. Então, toda pergunta que vocês tiverem, pode colocar lá e a gente vai respondendo. Se vocês quiserem que a gente responda no ar. Se não quiser se manter oculto, pode mandar pelo chat, que também vai ser respondido, tá? E não tendo a resposta aqui na hora, nós vamos passar e responder depois. Hoje nós estamos com um tema que é como o toque e a síndrome de Tourette interferem na vida da criança. Esse é um tema bem polêmico, bem sério, né? Porque a criança passa por muitas coisas e muitas vezes ela não sabe dizer o que está passando, né? Então cabe muito a observação dos familiares, observação dos professores, né? E até uma indicação, alguma coisa, olha, eu estou percebendo alguma coisa no seu filho. Foi assim que aconteceu comigo, inclusive aos 7 anos de idade, né? Quando uma professora minha chamou a minha mãe para essa conversa, então, para falar que tinha alguma coisa. Daí a gente começou a procurar os médicos, enfim. Então, eu gostaria que a Nívia desse uma definiçãozinha rápida do que é o toque e a síndrome de Tourette, e depois a gente vai dar continuidade. Tá bom. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a todos. Então, gente, eu preparei aqui um slidezinho para a gente, porque eu acho importante, né, as informações ficarem claras e ficar claro também que não é algo que a gente está tirando da cabeça, não é algo que a gente está inventando, não é algo assim, não é opinião. Isso é consenso científico, né? Quando a gente fala em ciência, a gente fala em várias instituições ao redor do mundo, todas estudando, todas pesquisando, e existe uma questão chamada replicabilidade. Então, os cientistas ao redor do mundo todo, eles fazem experimentos, eles replicam esses experimentos, e só quando existe um consenso, ou seja, quando as pessoas chegam mais ou menos nos mesmos resultados, é que aquilo é apresentado, tá? Como uma questão científica. No caso, a gente está dando a definição do toque segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais. Né? E aqui é uma cópia da página do transtorno obsessivo compulsivo desse manual. Então, o que é o toque? O toque ele é caracterizado pela presença de obsessões, compulsões ou ambas. Né? Antigamente se achava que tinha que ter as duas, hoje em dia a gente sabe que só precisa ter uma. O que são as obsessões? São pensamentos, imagens, impulsos, sensações no corpo que a pessoa considera horríveis, que a pessoa considera completamente ansiogênicas, aversivas, a pessoa odeia sentir, pensar ou ter determinados impulsos. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ter uma obsessão de que ela vai, de alguma forma, atacar sexualmente as mulheres que aparecem na frente dele. Vamos colocar assim, né? Então, a pessoa, ela até para de andar na rua, porque ela está andando na rua, ela vê uma mulher, ela começa a sentir sensações na região genital. E aí ele fica, meu Deus, eu não posso estar sentindo isso. Ele confunde aquela que é uma questão simplesmente de atenção com a que esteja realmente acontecendo alguma coisa ali, né? Alguma excitação, algo assim. E ele acha que porque ele está sentindo aquela sensação, ele efetivamente vai atacar aquela mulher. Então e aí ele começa a fazer os rituais, que são as compulsões, né? Que é a outra característica do toque. Aí, por exemplo, o que é uma compulsão? É quando a pessoa faz alguma coisa para tentar neutralizar, evitar ou suprimir aquele pensamento, aquela sensação, aquela emoção ou qualquer coisa assim. Então, digamos que a pessoa, ele está na rua, né? E aí ele viu uma mulher, aí começou a sentir uma sensação na região genital, ele começou a prestar atenção
né? Meu Deus, será que eu vou sentir? Aí já começa a prestar atenção, já sente mesmo, né? Aí sentiu aquilo, ele já acha que vai atacar, e aí ele fica desesperado, ele tem que começar a fazer um monte de coisas. Então ele começa, por exemplo, a ficar contando na cabeça dele, o que ele chama de ritual mental, tá, gente? É importante diferenciar o que o pessoal chama por aí de puro, né? Ou toque puramente obsessivo, que seria a pessoa que só tem obsessões, que é muito, muito, muito raro, com a pessoa que tem as obsessões mentais, que são pensamentos, impulsos, sensações, e rituais também mentais. Ela faz coisas na cabeça dela. Ela tem que, aquele pensamento ela tem que repetir até ele ficar certinho, ou ela tem que ficar fazendo coisas tipo rezar, contar, ou, sei lá, colocar uma palavra diferente, fazer uma imagem diferente. Enfim, ele começa a fazer coisas na cabeça dele. Só que aí, às vezes, isso vai ficando cada vez pior. E, às vezes, a pessoa, ela perde tempo na vida dela, às vezes, ela não consegue se desenvolver direito na escola, no trabalho, né, nas relações pessoais por causa disso. Porque uma coisa, gente, todos nós temos pensamentos intrusivos, até quem não tem toque. Né? Isso é muito comum. Fizeram pesquisas também, e 80 como é que é? Eu lembro, achei muito engraçado, né? Que eu lembro de uma apresentação, né, de um pesquisador mostrando isso, ele falando que tinham em torno de 90 e poucos, 90 e poucos por cento disseram que tinham pensamentos intrusivos, né? Pessoas normais, pessoas assim, que não têm qualquer tipo de toque diagnosticado, né? De transtorno diagnosticado. E aí ele perguntou, né, que eu achei interessantíssimo isso vendo a palestra dele. O que tem de errado aqui? Né? É que, na verdade, não são até 95%, sei lá, 90 e poucos por cento, todos nós temos. É que uma parcela das pessoas entrevistadas não quis dizer que tinha, né? Segundo ele, porque, assim, a gente não encontra alguém que em algum momento não tenha passado pela cabeça, né? Eu vou meter uma faca nesse cara. Nossa, mas ai, que cara chato, né? Ou então dar um soco na cara do fulano, ou então, né, imagina, ver o Brad Pitt assim, não passa na cabeça, nossa, dá umas beijocas nesse homem, né? Então, algum tipo de pensamento intrusivo que às vezes a pessoa não, ela nem quer ter, né? Digamos, por exemplo, que a minha melhor amiga é casada com um homem lindo, e aí, de repente, eu bato o olho nele e vem uma imagem sexual na minha cabeça com ele. Eu, epa, né? Às vezes eu não esquisito, Deus me livre, mas é só isso, é só um pensamento esquisito que passou pela minha cabeça, aquilo vem, vai embora e eu não tô nem aí, né? Agora, a pessoa muito com comum, toque, né, Nívia? Extremamente comum. Esses pensamentos, de uma forma geral, eles são muito comuns, porque quem nunca esteve, né, na beira de um metrô, quando ele passa e faz aquele vento que chega levanta os cabelos da gente, por um momento pensar, e se eu caio aqui? Né? E se eu caísse aqui? Nossa, não ia sobrar nada. Quem não passa um pensamento ruim? Só que a pessoa com toque tem de diferente, né? Que é o ficar, ruminar esse pensamento. Né? A pessoa que não tem toque, ela pensa, nossa, se eu caísse aqui não ia sobrar nada. Aí chega uma mensagem no celular, ela vai mexer e esquece aquilo. Né? E já a pessoa com toque não, ela vai ficar com aquilo na cabeça, de repente um dia, 2, uma semana, um mês, não é isso? E fazendo coisas, seja manifestadamente, né? Seja assim, visivelmente, que as pessoas possam ver, seja na cabeça dela, porque às vezes até essa ruminação de pensamento às vezes é um ritual, né? Exatamente. Então é uma coisa que ela vai tentando suprimir aquilo fica cada vez mais forte. É o que a gente chama de efeito urso branco, o efeito da supressão de pensamentos. Né? Que você tenta não pensar em alguma coisa, aquilo vem imediatamente. Quer dizer, por exemplo, vamos fazer um teste agora com quem está aqui nos assistindo. Eu proíbo você de lembrar da sua cama. Não pode lembrar da sua cama, não pode lembrar do seu travesseiro, ou falta dele, não pode lembrar da cor dos seus lençóis. Você está proibido ou proibida de pensar na sua cama. Eu garanto. É imediato. Imediatamente a memória vem, porque o cérebro ele fica procurando aonde está, né? Você está proibido de
e aí o cérebro já procura proibir de quê? Né? Aí quando você fala, aquela imagem vem, ou aquela sensação. Se eu disser para você que você não pode sentir, você está proibido de sentir a sola do seu pé. A sola do seu pé dentro do sapato, ou encostando no chão, ou na sola do chinelo, enfim. Você não pode sentir o seu pé, você não pode sentir sensação nenhuma entre os dedos do seu pé. Está proibido, não pode. Não pode sentir os dedos do pé entre os dedos do pé. Eu garanto que muita gente já fez assim com o dedinho do pé, porque começa a sentir, né? Então, quanto mais a gente tenta bloquear um pensamento, uma sensação, mais aquilo vem forte. E se a gente fez isso agora de uma maneira, né, fica mais forte, fica mais e volta com mais frequência. E veja, se nós fizermos isso aqui rapidamente, de uma maneira bem leve, bem tranquila, com coisas simples, como sentir a sola do pé ou tentar não lembrar da cama, imaginem como isso acontece com um pensamento que seja completamente angustiante para a pessoa. Entende? Então, digamos que aquela pessoa ela tem um pensamento em que ela vai esfaquear o próprio filho. E aquilo deixa a pessoa angustiadíssima, porque ela interpreta aquele pensamento que simplesmente apareceu na cabeça dela, como pode aparecer na cabeça de qualquer pessoa. Desculpa, eu dei um tapa no microfone aqui agora. Né? Como pode aparecer na cabeça de qualquer pessoa, ela acha que esse pensamento significa que ela realmente vai fazer alguma coisa. Que ela é má, né? Que ela é má, né? E que ela vai fazer aquilo, e que esse pensamento significa que ela é uma pessoa horrível, porque ela interpreta que existe essa questão, né, do toque, a pessoa acha que ela pode ter controle sobre os pensamentos, ela acha que ela pode ter controle sobre as sensações corporais, e não, gente, nós não temos controle sobre nossos pensamentos nem nossas corporais. Nós podemos lidar com os nossos pensamentos, nós podemos lidar com as nossas sensações corporais. Tá? Mas dificilmente, digamos, um faquir consegue talvez andar num caminho em brasa lá, dormir na cama de prego, sei lá, mas sabe lá quanto tempo a criatura treinou para conseguir fazer aquilo, que tipo de estratégias ele utiliza para isso. As pessoas usuais, nós, eu, vocês e qualquer outra pessoa, nós não conseguimos controlar, né? De propósito, né? Sensações, pensamentos, enfim, às vezes até emoções, muito menos. Então, a pessoa com toque, ela tem essa crença de que ela é responsável pelos seus pensamentos, pelas suas sensações corpóreas, e isso não é verdade, né? Qualquer experimentozinho rápido, a pessoa começa a perceber que ela não tem controle de nada, né? Enfim, esse é o transtorno obsessivo compulsivo, tá, gente? Outra coisa importante é que existem vários tipos de toque. Existem toques de conteúdo agressivo, a pessoa acha que ela vai bater nas pessoas, ela acha que ela vai matar, ela acha que vai estuprar, ela acha que ela vai fazer alguma coisa horrível, né, de conteúdo sexual, né, que a gente já falou, somático, né, que ela vai, né, uma vez eu vi o caso de uma moça que ela achava genuinamente que ela ia defecar na rua, entende? E vinha aquele pensamento na cabeça dela, ela ia defecar na rua, e aí ela, para não defecar, ela tinha que ficar no banheiro horas e horas e horas e horas, e aí ela saía do banheiro e ela achava que ela ia, né? E não era verdade, ela ia no banheiro, não tinha nada, e não era uma questão física, ela fez vários exames, era toque, né? Eram pensamentos intrusivos, ela realmente achava que precisava, né? Então, assim, é uma coisa bastante difícil. Verificações, né? A pessoa verificar se a chave se a porta está fechada, se a chave está no bolso, se o fogão está desligado, se a luz está acesa ou está apagada. Então, às vezes, a pessoa ela vai verificando e ela, às vezes, quebra coisas. Né? Eu já tive pacientes que quebraram a boca do fogão, que quebraram a porta do carro, de tanto abrir e fechar, entende? Então, assim, é uma coisa bastante difícil. A pessoa verifica pode ter também várias vezes, né? Não é uma verificação normal e saudável, como, né, a gente tem que realmente, antes de sair ou de dormir, verificar se está tudo fechado direitinho. Mas o normal é irmos lá, verificamos, ok, está desligado, né, o bico do gás, a porta está trancada, vamos dormir.
né? A pessoa com toque, ela vai fazer isso, ela vai ver que está fechado, ela vai voltar e vai olhar de novo e vai fazer isso por diversas vezes, mesmo ela vendo que está fechando, ela tem essa necessidade de estar verificando com pensamento, né, que se ela não fizer aquilo, por exemplo, a mãe vai morrer. Né? Exatamente. Se eu não verificar 10 vezes a porta, né, até quebrar a maçaneta, minha mãe vai morrer. Então, o verificar é bom, né? Que isso fique claro para as pessoas, porque senão não vou verificar, que senão fulano tem toque, porque as pessoas têm banalizado muito isso, né? Todo mundo que tem algum costume, alguma mania, tem toque. Não é bem assim, né? E também, não vou fazer se não é toque. Não, faz. Se você mora numa cidade perigosa, você não tem certeza que você fechou o carro, volta lá e verifica. Vai pensando. A minha estratégia é essa. Eu já vou pensando, estou verificando, a porta do carro está trancada. Para que isso fique claro, né? Porque a gente age muito no automático, né, Nívia? A gente costuma fazer as coisas muito no automático e às vezes realmente não fechou. Então volta lá e olha, uma vez, tá? Porque senão você, quando voltar, o carro pode não estar mais lá, né? Mas volta e faz isso uma vez. O toque de verificação é uma constância. A pessoa vai, verifica, volta, verifica e acaba se atrasando porque tem que ir lá 10, 15 vezes. Não é isso, Nívia? E aquela história, às vezes o leigo, né, a pessoa que não tem experiência com isso, pode até achar estranho, nossa, mas vem cá, a luz está acesa, por que você está acendendo e apagando de novo? A pessoa com toque, ela sabe que a luz está acesa, mas dentro dela vem uma incerteza muito forte. Entende? É aquela história. Quem está vendo de fora acha aquilo esquisitíssimo, mas, gente, a luz está acesa. Mas a pessoa com toque acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. E geralmente tem um número específico de vezes. Né? 7 vezes, 3 vezes. Geralmente ela cisma, a pessoa com toque ela cisma com um número qualquer, e aquele número de vezes que ela vai fazendo. Tem um videozinho que eu achei muito legal do Monk, né, daquele detetive Monk, na pandemia. E eu achei muito legal. Eu tô doida até eu vou até depois botar na página da Restock, que o Monk, né, ele tem toque. Então, o apresentador está lá falando do Covid, etc. E todos nós estamos descabelados, né, lavando tudo, verificando tudo, né, se foi realmente lavado ou não, né, enfim. E o Monk, só que ele tem que lavar as mãos 100 vezes. Entende? Não é lavar a mão como nós fazemos lá 20 segundos. Ele tem que ficar 20 segundos durante 100 vezes. Então, ele lava a primeira vez, aí lava de novo, aí lava de novo, aí lava de novo. O número dele é 100, tá? Então, é um exemplo que está no YouTube, qualquer um pode ver. Então, obsessão por simetria, arrumar tudo, compulsão por arranjos ou alinhamentos, obsessão por limpeza e lavagens, compulsões por armazenar ou guardar. Tá? Embora hoje em dia tenha o transtorno da acumulação, né, que é um outro transtorno relacionado ao toque, mas também existe o ritual de guardar coisas. Tá? Então, o que representa o toque? 1 em cada 40 pessoas tem toque, 60% das pessoas com toque têm toque antes dos 18 anos, é uma doença mental grave, entre as 10 maiores causas de incapacitação, segundo a Organização Mundial de Saúde, acomete indivíduos jovens, 85% é contínuo com flutuações, ou seja, 85% das pessoas com toque vai ter o toque mais forte ou mais fraco ao longo da vida. 10% o toque vai piorando. E 2% das pessoas o toque é episódico, ou seja, a pessoa pode ter sintomas de toque uma vez na vida e depois aquilo não aparecer mais. Sim, é possível, 2% acontece isso. Ele causa um problema muito grande nos relacionamentos familiares, problemas no trabalho e problemas conjugais, tá? E aí tem alguns transtornos relacionados, mas que acho que não vale a pena a gente falar disso nesse momento. Né? Agora vamos falar bem rapidinho da Tourette também. Nívia, tem uma perguntinha aqui ainda sobre toque. Pode falar. A Soraya está perguntando, a necessidade de verificação pode ser algo não físico? Pode ser somente a verificação por meio de pergunta para outra pessoa? Sim, a gente chama isso de reasseguramento, tá? A gente chama isso de reasseguramento, cadê?
Deixa eu pegar aqui uma coisa legal para vocês verem. Quando a pessoa, né, isso a gente traz muito quando a gente está falando de acomodação familiar. Quando a pessoa fica pedindo reasseguramento, mas vem cá, você tem certeza que eu não atropelei o fulano vindo para cá? Não, você tem certeza que eu não joguei o bebê pela janela? Não, você tem certeza que eu não vou jogar o bebê pela janela? Isso é um ritual. Isso a gente chama de pedir reasseguramento. E geralmente a pessoa com toque faz isso com pessoas da família, né? A pessoa fica toda hora perguntando, e só que quanto mais o familiar ele tenta, a pessoa com toque está lá, né? Isso aqui é uma metáfora, dentro do buraco, desesperado, pedindo reasseguramento. E o familiar, né, a mãe, pai, etc., ele vai lá, fica com pena, angustiado com aquilo, né? A criança ou o familiar fica lá, ai, tem certeza que eu não atropelei o meu cachorro? Tem certeza que eu não matei o meu cachorro? Tem certeza que eu não maltratei o meu cachorro? Aí o familiar, não, querido, olha aqui, o seu cachorrinho está bem, certo? Isso é reassegurar. É que acontece, só que quanto mais ele tenta, o familiar tenta tirar a pessoa do toque dessa dúvida, né? Tenta tirar do buraco, mais piora o toque, né? Quanto mais a pessoa reassegura o familiar, né, a criança ou amigo, mais vai piorar o toque, mais gera insegurança, tá? Agora, é claro, gente, que quando a pessoa não está em tratamento, é lógico que as famílias vão reassegurar, né? O professor Paul Salkowski, que é um dos grandes pesquisadores de toque, ele inclusive fala, né? Antes da pessoa se tratar, antes da família ter orientação para lidar com isso, é claro que a família vai reassegurar, porque é um jeito ali de conseguir manter... A forma de aliviar momentaneamente, né? Às vezes dá um problema na família, às vezes tem brigas enormes, é um processo enorme. Só que quando a pessoa começa o tratamento, né, aí o profissional que está tratando isso vai chamar a família, vai ajudar a lidar com aquilo, vai ensinar técnicas específicas para aquela pessoa, porque não adianta uma coisa geral, assim, que viu na live da Ristock, não. O psicólogo ou a psicóloga que trata aquele paciente vai ajudar a família a achar um jeitinho especial para aquela pessoa, como falar com aquela pessoa especificamente, com aquela criança especificamente, né? Então, que tentar aliviar ou facilitar o toque do outro só vai piorar, né? O que a gente recomenda é tentar fazer, brincando assim, fazer uma torcida para a pessoa do toque, tentar reforçar a pessoa com toque conseguir por ela mesma sair desse problema. Então, sim, a pessoa pode sim fazer rituais só mentais, tá? Mas, tudo bem, gente? Mais alguma pergunta ou a gente já pode passar para a Tourette? Vamos lá. Se pintar mais alguma pergunta, a gente volta, Nívia. Tá. Então, a Tourette? A Tourette é um transtorno de tique. É aquela história, não existe só digamos assim, pessoas com tique, nem todas têm Tourette, existem outros transtornos de tique, tá? E também é importante dizer, muita gente tem tique e não tem Tourette e nem tem transtorno de tique, tá? Isso é muito importante, né? Eu até brinco, outro dia eu estava até pensando nisso. Eu mesma, quando eu fico muito ansiosa, eu tenho um pigarrinho, né? E quem costuma me chamar atenção para o fato de que eu estou fazendo esse pigarrinho são os motoristas. Quando eu estou atrasada para ir para o aeroporto, que geralmente eu estou atrasada para ir para o aeroporto, é uma constante. Então, eu estou dentro do táxi, correndo para o aeroporto e eu começo. Eu começo a fazer um pigarrinho que eu mesma não percebo que eu estou fazendo. Aí o motorista do táxi fica, a senhora quer que diminua o ar-condicionado? Aí a senhora está riando, tá bem, a senhora está gripada? Eu falo, não, desculpa, eu estou só nervosa. Então, é comum todos nós, né, a maioria, muita gente tem um tiquezinho, né, ou outro no momento de nervosismo, ou até não, até uma coisa simples, mas não é algo que interfira, que prejudique a vida da pessoa. Quando causa algum tipo de prejuízo, a gente chama de transtorno de tique, tá? Então, a Tourette é um transtorno de tique. E que tipo de transtorno de tique? Ela compreende tiques motores, ou seja, a pessoa faz movimentos com o corpo dela,
E também tiques vocais, ou seja, a pessoa ela emite algum tipo de som, entende? E para que seja considerada Tourette, porque muita gente tem tique só vocal ou tique só motor, tá? Eu conheci uma pessoa que ele ficava assim o tempo todo, mas era só isso, ele não emitia sons, era um tique simples, né? Para a pessoa ter Tourette, ela tem que ter tido o tiques motores e vocais, os dois juntos, ao longo de um ano, não necessariamente ao mesmo tempo. Então, ela começou com tiques motores e depois começou a apresentar tiques vocais, né? Ou ao contrário, ela começou com tiques vocais e de repente foi para tiques motores, tá? E isso tudo aconteceu por mais de um ano. Tá bom, gente? E geralmente a Tourette, ela ocorre antes dos 18 anos de idade. Qualquer tipo de transtorno de tique que aconteça, ou que a aparente transtorno de tique aconteça após os 18 anos, ou não é Tourette, ou é um caso que estava muito leve, que é bem difícil isso acontecer, mas um caso que estava bem leve e que depois aquilo piorou muito, tá? Mas isso é mais raro, tá? Mas costuma ser outra coisa quando parece que aquilo apareceu só depois dos 18. Tá? Então, como é que são esses tiques? Então, os tiques motores simples são, por exemplo, piscar, dar de ombros, mexer a cabeça. E existem os tiques complexos. O que são os tiques complexos? Que você utiliza mais de um grupo muscular. Por exemplo, mexer a cabeça, piscar e levantar o braço, fazer gestos obscenos. E, gente, a pessoa não controla. Ela faz, é neurológico a Tourette. Aquela história, faz sentido a gente entender uma pessoa fazer assim, né? Levantar braço, mexer cabeça, piscar, né? De repente esticar aqui o queixo assim para cima, né? E N outras coisas. Mas existem tiques em que a pessoa levanta o braço, mexe a perna, tudo junto, e às vezes a pessoa faz gestos obscenos, entende? Com as mãos, enfim, com o rosto, com a pelve, enfim, com o corpo todo. E isso pode ser confundido com algo de proposital, ou que a pessoa está sendo obscena de propósito, está sendo grosseira, e não. Isso é raro e é muito sério, porque a pessoa pode apanhar na rua, né? A pessoa pode, enfim, ser processada, e N outras coisas podem acontecer. Tá? Então, a pessoa pode fazer gestos obscenos, ela pode também imitar os gestos da outra pessoa. Né? Então, existe uma coisa que todo mundo, né, já deve ter visto, que nós, quando estamos conversando com alguém e existe algum tipo de empatia entre as pessoas, tá? É comum, ou um está prestando muita atenção no que o outro está falando, não estou falando empatia no sentido só digamos assim, de simpatia, né? De um gostar do outro. Não, às vezes você está lá prestando atenção no outro e aí a pessoa... Identificação, né? Isso, identificação. Aí a pessoa, não necessariamente nem só identificação não, Roberto, às vezes só de você estar prestando atenção. Aí o outro vai e bota a mão no queixo. Você, sem notar, você bota a mão no queixo também. Entende? Aí o outro vai lá e mexe no cabelo. Você, sem notar, você vai lá e mexe no cabelo também. Que é mais do que o bocejar? Bocejar é uma coisa, né? Já vê uma pessoa bocejando, automaticamente daqui a pouco daqui a pouco tem um ônibus inteiro bocejando. Exatamente. Né? Isso é bem comum. Eu sou assim demais. A pessoa boceja, eu estou bocejando também. E é comum, todo mundo faz isso, né? Uma vez achei até engraçado. Eu vou 2 segundos só. Eu estava na faculdade, lá na UERJ, tem aqueles anfiteatros, né, com aquelas cadeirinhas, assim, uma atrás da outra, em cima. E aí o que acontece? O cara lá da primeira fileira olhou o relógio. Aí quem estava atrás olhou o relógio também. Aí quem estava, eu só fiquei olhando, todo mundo olhando o relógio. A fileira inteira olhando o relógio. Cadeia, né? Cadeia foi uma coisa muito interessante, né? Mas isso é normal, comum com todo mundo. Só que a pessoa com tique, ela faz isso muito exageradamente e às vezes nós podemos às vezes controlar, né? Tipo assim, o outro bocejo eu posso tentar controlar, eu posso, né, segurar o bocejo, mas a pessoa com Tourette, ela faz aquilo mesmo aí totalmente inadequado e ela tem uma dificuldade imensa para controlar, e geralmente não controla, tá? Os tiques vocais são tiques simples, como fungar, emitir algum tipo de som, grunhir, tossir, pigarrear,
tá? São os mais simples. E tem os tiques complexos. Por exemplo, a palilalia, você repetir, né, sons ou palavras próprias. Isso teve um comercial outro dia que o rapaz ficava fazendo isso. Chocolate, chocolate, chocolate. Então, caramelo, caramelo, caramelo. Né? Ela fica repetindo uma palavra assim, aleatoriamente. Ruim quando é coprolalia junto com palilalia, né? A pessoa fica falando coisas obscenas, nojentas, desagradáveis, ou às vezes até blasfemas, né? E repetindo aquilo direto. É um negócio difícil. E ecolalia é quando a pessoa repete o que a outra pessoa está falando. Então, vamos passear, 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 passear. Sei lá, você quer tomar um café? É a criança ou a pessoa fica café, café, café. Então, a pessoa que não entende, uma professora, por exemplo, né, a mãe de um amiguinho, pai de um coleguinha, os próprios coleguinhas não entendem o que está acontecendo e aquilo deixa a criança muito nervosa, porque ela não consegue controlar, ela não está fazendo de propósito, né? Mas as pessoas que não conhecem, que não entendem, né, em volta ficam achando que aquilo é proposital e às vezes brigam com a criança, ela pode sofrer bullying na escola, é muito comum, né? Bullying dos próprios professores, né? Eu já tive, não foi o caso de uma criança com Tourette, porque no caso eu não atendo crianças, atendo só a partir de 14 anos, no momento eu já atendi crianças no passado, nesse momento não, mas eu já atendi uma criança, uma adolescente, no colégio que a professora, ela tinha um transtorno de ansiedade e quem fazia bullying com ela era a professora. Foi um problema muito sério. Os pais, inclusive, processaram a escola porque havia provas do que a professora estava fazendo, porque ela fazia isso descontroladamente, toda a aula. Então, os coleguinhas estavam com prova, teve gravação, foi uma coisa bastante séria. Então, às vezes a criança triste, ou adolescente, né? Triste muito demais. Triste. Eu tive que ir na escola, tive que falar com os diretores, né? Foi um negócio muito complicado, porque, enfim, quando é um adulto que faz bullying, geralmente ele tem uma questão de sadismo muito séria. Então, eles não se aguentam e tem um prazer imenso em maltratar, né, emocionalmente. Essa professora com certeza precisa de um tratamento seríssimo, né? Seríssimo, e foi demitida. Principalmente como professora. A demissão não é o suficiente, ela realmente precisa de um tratamento, porque ela está ali num lugar extremamente importante, por isso que até na chamada eu fiz questão de falar sobre professores, porque a criança, principalmente, ela sai de casa, né, que é o porto seguro dela, é onde está o pai, a mãe, a avó, enfim, seja lá com quem ela more, para ir para um lugar onde essas pessoas não estão. Então, ela tem, no caso, o professor como aquela figura de proteção. Né? Eu acredito que o professor seja uma pessoa extremamente importante para todas as crianças, principalmente quando é criança, né? Que é tipo um laço sendo quebrado. A criança vai para a festa com a mãe, a criança vai para o parquinho com a mãe, vai às compras com a mãe. Para a escola, ela vai deixar a mãe. Né? Eu estou falando mãe em termos gerais, né? Pai, avó, seja lá quem for. Sim, então, esse professor, ele tem por obrigação o acolhimento. Né? Ele tem por obrigação, antes de mais nada, esse olho, até de uma certa forma, sem querer misturar as coisas, mas de uma forma humana, realmente. Né? Aquela criança deixou seus pais e está sob os cuidados dela. Né? Então, ela tem que ser aquela pessoa que protege, ela tem que ser aquela pessoa que visualiza, que observa. Né? Eu acho que ser professor não é só chegar ali na frente e ensinar. Né? Não estou querendo botar o papel diferente. Para mim, é um papel fundamental que esse professor também tenha essa visão, esse respeito, esse carinho. Não é ele que vai pegar e vai levar a um médico, mas muitas vezes ele vai passar tantas horas com aquela criança e vai poder observar, de repente, essa criança que passa mais tempo até com os professores do que com os pais, que os pais trabalham, né? Observar como teve a observação
de uma professora minha, como eu falei no início, na segunda série, observar e mostrar que tem alguma coisa diferente, né? Claro que não é diagnosticar, porque ele não é médico, o papel dele não é isso, mas observar que tem um comportamento diferente, que de repente aquela criança, às vezes não é TOC, não é síndrome de Tourette, mas é uma criança que ela está com um problema de socializar, ou é uma criança que, ela é levada demais, não é, às vezes é uma criança que é hiperativa, então qualquer comportamento que fuja a um padrão deve ser observado por esse corpo de professores, escola e tudo mais, e levado ao familiar para que seja tomada alguma atitude, né? Então, assim, é uma coisa que entristece muito a ignorância dessa professora em todos os âmbitos, né? Ignorância de ser uma pessoa ignorante por fazer isso com uma criança, adolescente, seja o que for, um ser humano que tivesse 5 anos ou 105 anos, né? Fazer com um ser humano, e ignorante também de não conhecer, de não saber. Claro, o professor não é obrigado a saber tudo, mas ele tem que ter uma visão humana e perceber que há algo errado, né? E fazer daquilo, de repente, um elo, né, entre eles e as crianças, e tentar socializar, tentar melhorar aquilo dentro da sala de aula, e não ser a pessoa condutora desse boom de sofrimento nessa jovem, no caso, né? Exatamente, então, por isso que a gente... Perdão. Por isso que a gente recomenda... Por isso que a gente recomenda aos pais e mães e responsáveis em geral, né, que é importante a informação. Isso que a Rio Stock está fazendo, eu acho lindo, né? A promoção da informação gratuita, né? Com a qualidade máxima que a gente consegue, para que as pessoas compreendam o que está acontecendo com as crianças e possam levar essa informação a outras pessoas. Então, nós recomendamos que, se você, pai, mãe, né, vocês têm um filho com TOC, Tourette, uma criança com TOC ou Tourette na família, que as lives da Rio Stock, os vídeos da Rio Stock, o site da Rio Stock, que está passando aqui embaixo, né, que é www.riostock.org.br. Então, existe muita informação lá disponibilizada, né? Compartilhem essa live com seus professores, encaminhem os professores dos seus filhos, né, para assistirem as nossas lives, os nossos sites, o nosso site, as informações que estão lá, porque quanto mais informação as pessoas tiverem sobre qualquer tipo de transtorno mental, e aqui no caso sobre o TOC e a síndrome de Tourette, quanto mais informação, menor o sofrimento. As pessoas vão entender o que está acontecendo. Exatamente. Né? Se a pessoa não muito entende, importante. Se a pessoa não entende o que está acontecendo, aquela criança está fazendo, né, determinadas coisas e bota de castigo e grita, né? Eu mesma, aquela história, eu acho até engraçado isso. Quando eu entrei na Rio Stock, né, ainda era estagiária lá na equipe do professor Bernard Ranger, ele sugeriu que a gente entrasse. Eu não tinha ninguém na minha família com nenhum tipo de sintoma, nem de TOC, nem de Tourette, nada. Anos depois, nasceu uma criança na família e essa criança está com sintomas de TOC. E eu achei isso bastante curioso, né? Porque eu falei assim, gente, que bom que pelo menos essa criança tem, né? Não foi uma coisa que ela precisou passar, né, vários anos sem saber o que era, porque tinha alguém para saber o que estava acontecendo e orientar, né, no que fazer, a procurar um tratamento e etc. Então, quanto mais vocês tiverem informação, melhor, né? Porque imagina uma criança tendo sintomas e os pais gritando com ela, sacudindo a criança, às vezes batendo na criança. Gente, aumenta de uma forma absurda todos os sintomas, né? Eu sou portadora de TOC, síndrome de Tourette, e é uma coisa que realmente desestabiliza o portador. A outra pessoa, não por maldade, nós estamos dizendo aqui que por maldade, porque o desespero de uma mãe, de um pai, de um familiar em ver muitas vezes um filho se debatendo, um tique, chamando a atenção de outras pessoas negativamente, com rituais de toque,
né? Isso tudo dá um desespero enorme. Quem é pai, quem é mãe sabe disso, né? Seja em qualquer coisa que o filho se machuque, a gente já fica desesperado. E imagina, né, ver um filho numa constância de um movimento que por muitas vezes causa dores musculares, causa até machucados no corpo, né? Muitos toques, muitas vezes de lavar as mãos, a criança chega a férias, mãos de ficar horas dentro de um banho, ou um tique que se movimenta muito, né? Faz muito movimento e aquilo machuca. Tem criança que se bate, se morde até de nervoso, né? Porque é cíclico, aumenta a ansiedade, e o tique aumentam os pensamentos, enfim. Né? Eu, como tenho os dois, como tive os dois a minha vida toda, a gente percebe que é muito cíclico. E quando esse pai, essa mãe, esse familiar, não por maldade, mas muitas vezes por ansiedade também, por angústia em ver o seu filho nesse estado, pede que pare. Né? Se você não parar, eu vou te botar de castigo. Ou se você não parar, eu não vou deixar você mexer no celular. Para com isso, se controla. Olha, o tal do se controla, então, é uma coisa que desestabiliza a gente demais, porque não é controlável, né? Você passa a ter um maior controle a partir do momento que você tem um tratamento, né? Que você tem um tratamento correto, e muitas vezes medicamentoso, existe a necessidade do medicamentoso, né? Isso é justamente uma falha química, e a química do remédio vem para corrigir essa falha química, e mais a terapia, né? Que nós indicamos, cientificamente comprovado, a terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia que auxilia, que ajuda nesse tratamento, daí ela passa a conseguir ter um pouco mais de controle. Mas sem isso, não é possível, tá? Falam hoje, né, vocês profissionais como Nívia, né, falam que não é involuntário, voluntário é o bater do coração, mas para gente que tem, é voluntário, né? Eu consigo ficar sem piscar durante alguns segundos, mas uma hora eu vou piscar, né? Todo mundo, ninguém consegue nunca mais piscar. Vamos ficar aqui batendo, pega de uma hora aqui sem piscar, ninguém consegue. Né? Tem gente que consegue um tempinho mais, um tempinho menos. Assim com o toque e o Tourette, consegue segurar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Né? Mas esse controle maior ele se dá a partir do momento que você tem o tratamento adequado. Né? E hoje existe assim, uma coisa que não existia no meu tempo, que é muito mais conhecimento, muito mais informação. A minha mãe foi uma pessoa que percorreu muitos médicos, todos falavam que eram competentes. A minha mãe corria, levava terapia, e psicólogo, e neuro, e psiquiatra, enfim. Mas não havia o conhecimento, os próprios profissionais não sabiam com o que estava lidando. Né? Eles não sabiam o que eu tinha. Né? Então, hoje, vocês, pai, mãe, professor, familiar, têm isso de privilégio, de vantagem que eu não tive, né? De chegar na frente. Hoje você pode pegar a sua criança, levar num profissional que tenha um conhecimento sobre o TOC ou síndrome de Tourette, que seja... Não existe o especialista, né, Nível? Hoje fala que como é que vocês falam? Experiente, né? Que seja experiente em TOC, síndrome de Tourette, e ele vai ajudar seu filho. Não é fórmula mágica, não vai chegar lá, ele vai dar um remedinho e seu filho vai ficar bom do dia para a noite, mas vai fazer um tratamento e vai chegar a um medicamento que seja adequado para aquela criança, para aquele adolescente. E no meu tempo a gente não tinha isso, né? Hoje existe mais informação, hoje existe a internet, existe todo um material que, como a Nívia disse antes, está lá disponível no nosso site, né? Tem os nossos vídeos no YouTube, tem a nossa página da Rio Stock, onde ficam gravadas todas as lives. Então, você que está aí ouvindo, que porque o filho da minha amiga eu vi que tem alguma coisa parecida, ou enfim, qualquer coisa parecida, indica, né, para dar uma olhadinha lá depois, porque a informação é a arma que nós temos na mão, né, Nívia? A arma que nós temos é essa, é informação. Quando você sabe o que você tem, fica muito mais fácil de tratar. É como se você jogasse o lençol branco em cima do fantasma. Bom,
eu sei o que é. Né? O fantasma está ali, já sei, então eu já posso dar uma nocauteada nele. Se ele está aqui vagando e eu não sei onde ele está, eu vou batendo para tudo quanto é lado. Então, procura, se viu, se percebeu, se tem alguma coisa diferente, né, nessa criança, nesse adolescente, leva a um médico, leva para procurar saber o que é. Melhor das hipóteses, não é nada disso, não é nada, que a só está um pouco ansiosa, alguma coisa parecida, ótimo. Mas se for, já pega o tratamento de cedo, já pega o tratamento de início. Não é isso, Nívia? Mais alguma coisa a acrescentar? Com certeza. Eu acho importante as pessoas terem uma noção, porque esse exemplo eu vou levar para a vida com as pessoas de síndrome de Tourette. Quando as pessoas pensam em que a pessoa com Tourette ela conseguiria prender o tique, né? É só ela lembrar do espirro. Vocês sentem quando o espirro está vindo e vocês tentam segurar o espirro, mas não é dificílimo segurar um espirro, todos nós? É assim com a pessoa com síndrome de Tourette. Ela costuma ter um sintoma, que a gente chama de sintoma premonitório. Ela sente que ela vai fazer o tique, e às vezes aquilo é profundamente angustiante. E às vezes ela tenta, coitada, segurar o tique, mas é como nós tentando segurar um espirro. Aquela sensação vem e né? Eu já falei isso em lives passadas, né? Eu já tive o desprazer de tentar segurar um espirro num ambiente de todo mundo fazendo meditação, né, num curso de mindfulness que eu fiz, aquele auditório enorme, cheio de gente, e ver aquele espirro, e é horrível, né? Assim, então, imagine, é essa sensação que uma pessoa com Tourette tem numa sala de aula, por exemplo. Imagina uma criança com uma sensação horrível de que ela vai fazer alguma coisa e ela tenta se segurar, coitadinha, não consegue, né? Algumas conseguem segurar um pouquinho mais, né? Aí podem sinalizar para a professora, uma professora consciente, que os pais já tenham conversado com essa professora, uma professora amorosa, né? A criança ela pode sinalizar para a professora e aí a professora deixa a criança sair da sala rapidinho para descarregar os tiques fora de sala de aula para voltar para a sala de aula, né? Logicamente ela não vai ficar sozinha, né? Ela vai ter um inspetor, uma inspetora para ficar com ela, ela descarrega os tiques lá fora e volta. Algumas crianças conseguem fazer isso, outras não conseguem, então a professora tem que botar ela sentada assim um pouquinho mais recuada, né? Geralmente assim mais perto da parede, né? De lado, assim, para não botar a criança na frente da sala de aula, assim, para os coleguinhas todos ficarem vendo, jogando bolinha de papel, debochando a cara da criança. Né? Bota mais encostadinho assim na parede, não lá atrás também, porque vai ser mais difícil, perto da professora, mas mais do lado assim, para que ela possa fazer os tiques, né? Lá, né, no cantinho direitinho, não, isso eu achei horrível. Uma vez eu vi um dos casos bem tristes que eu atendi de criança no passado, a professora botava a criança numa mesa separada de todo mundo, entende? Lá na frente da sala, mas lá no canto, assim, na direção, na área da professora, mas lá no canto, e a criança era praticamente assim, um excluído da turma. Não é isso que a gente está falando, tá? É dentro da própria configuração das carteiras, só que você não bota a criança no meio da sala, assim, né? Na frente, no meio. Você coloca ela um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, geralmente perto de uma parede é melhor, porque aí o que acontece? Ela fica menos visível, ela fica menos vulnerável também aos coleguinhas. E prestar atenção nos coleguinhas em volta, porque às vezes a criança está lá quietinha, coitada, né? Fazendo os chiques dela, e tem o coleguinha atrás espetando com com lápis, entende? Tem criança atrás puxando o cabelo, né? A gente conhece casos assim, né? E debochando também, né, Nívia? Isso causa muito sofrimento, e desconcentra a pessoa, porque nós portadores, nós temos o nosso cognitivo perfeito, né? Não temos nenhum problema cognitivo, temos a mesma capacidade de qualquer outra pessoa, mas o que acontece, muitas vezes cai a nota dessa criança, tudo por desconcentrar. Ela vai ficar desconcentrada porque, primeiro, às vezes os tiques eles estão muito fortes,
né? Precisa desse olhar também do professor em relação a isso, por que ele não está fazendo direito, qual é o problema, e também por conta dos coleguinhas, que muitas vezes eles estão ali rindo. Você vê um grupinho de coleguinha te remedando, te imitando, isso é constrangedor demais, né? E isso traz um sofrimento enorme para a criança. Então, papai, mamãe aí também, vamos educar os filhinhos, né? Vamos colocar, vamos explicar que as pessoas têm as suas diferenças, têm os seus problemas, têm as suas limitações. Isso vai muito da educação dada em casa, né? Porque na minha vida inteira eu passei por isso, não só na fase da infância, mas na fase adulta também, dessa questão. Eu nunca fui uma pessoa isolada, eu sempre fui uma pessoa muito social, eu sempre tive muitos amigos, mas aqueles meus amigos, que muitos deles eu trago na minha vida até hoje, são pessoas que tiveram uma educação dentro de casa em que os pais explicavam que sim, a coleguinha tem uma diferença, sabe? Sim, ela tem. E nem por isso ela é melhor ou pior do que você. Ela é igualzinha a você. E você tem que respeitá-la como ela é, amá-la como ela é, né? E assim, a criança com uma deficiência física, deficiência visual, auditiva, enfim, de todas as formas, né? Isso cabe muito à educação dada dentro de casa, né? Aquele pai, aquela mãe que vai explicar que existe a diferença, sim, mas que ela tem que ser respeitada e amada, né? Isso é bem importante, até para que sempre teve aquele grupinho que estava no cantinho debochando, e eu achei que eu teria isso só na escolinha quando era pequena, mas eu tive isso na minha faculdade, né? Aquele grupinho que sentava atrás de mim e começava a rir e imitar os meus tiques, né? O meu toque nunca foi uma coisa muito, muito visível, né? Nunca foi visível, porque o meu toque é de pensamentos intrusivos, todo ele é feito mentalmente, né? Tanto os rituais quanto os pensamentos, eles não são visíveis. Em contrapartida, eu sempre tive tiques muito visíveis, né? Por muitas vezes, meus tiques estavam orquestrados, eu tinha que, né, balançar o braço, mexer a cabeça e soltar um som, enfim. E realmente incomoda. Mas tem tanta coisa na vida que incomoda, né? Tem tanta coisa na vida que incomoda. E o respeito, a consideração. Eu sabia o momento que eu estava incomodando, então eu já adulta, eu pedia para fazer a prova sentada lá atrás, porque aí as pessoas não iam ficar me vendo me movimentar e tirar a atenção delas, então eu pedia para sentar lá na última cadeira, lá isolada mesmo, para evitar que as pessoas tivessem essa visualização. Dentro da sala de aula eu sempre procurei sentar na última cadeira lá atrás, justamente por causa dos tiques, para não incomodar as pessoas, mas às vezes acontecia, né, de eu ter que prestar atenção, ou ter que fazer alguma coisa e ter que sentar na frente, e pessoas atrás rindo, né, debochando, imitando, e eu, um adulto estruturado, sofria com isso, né? Sofria sim. É difícil. Você vê, eu sofria por estar fazendo aquilo e eu sofria por ter que lidar com pessoa desse tipo, né? Que no mundo de hoje ainda ri de uma pessoa que tem algo diferente, né? Seja ela uma deficiência física, mental, e, enfim, no mundo de hoje ainda haverem pessoas... Já aconteceu dentro de restaurante, dentro de condução, de pessoas rirem e debocharem, enfim, né? As pessoas... Então, é uma coisa assim que a gente... Eu acredito realmente que quanto mais a gente levar informação, mais as pessoas vão passar a entender e respeitar, né? Então, é com isso que a gente conta mesmo, que as pessoas, a partir do momento que entenderem um pouco mais, aprendam a respeitar também um pouco mais, que não é uma coisa que a gente quer, totalmente involuntário, e, enfim, né? Tá todo mundo aí buscando um tratamento, buscando alguma coisa para ajudar, né? Tem mais alguma coisa a acrescentar em relação a isso, Nível? Podemos... Sim, porque o que acontece? Uma das coisas sérias, Robertas, é que a Tourette e o TOC, eles não vêm sozinhos, né?
é uma coisa que eu gosto muito de colocar aqui, né? É o seguinte, a Tourette é a ponta do iceberg, né? Na ponta do iceberg a gente consegue ver, né? É visível os tiques motores e os tiques vocais. Isso. Só que só 12% dos portadores de Tourette tem só tiques motores e vocais. Tem só o que a gente chama de Tourette. A maioria, né? Porque, veja, 12% é um pedacinho, né? Isso. A maioria das pessoas tem comorbidades com toque, TDAH, tá vendo? Autismo, ansiedade, depressão. Gente, a gente está falando da pessoa que sofreu bullying, né? Que está aqui também. Imagina uma criança sofrendo bullying o tempo todo, sim, ela não vai só ficar distraída e etc. com os bullies, ela vai ficar distraída também com a baixa autoestima que ela vai começar Exatamente. a sentir, com a depressão que ela pode começar a sentir. Começa a vir tudo, né? Exatamente. Uma depressão secundária, né? A Tourette dela, isso é uma coisa dificílima. Fobia social, as pessoas, a criança às vezes não quer mais nem sair de casa, né? Ela vai começar né? Ataques de pânico, fobia social. Fobia social, autoagressão, gente, é muito triste a gente ver uma criança se machucando de angústia, de estar tão angustiada, né, das pessoas gritando com ela, para com isso, e ela não consegue, e ela às vezes começa a se machucar por angústia, entende? Por angústia. Essa questão de se auto-machucar, eu vi uma cena uma vez que acho que me fez entender exatamente o nível de angústia que essas pessoas passam. Eu vi uma vez uma reportagem de um judeu, um senhor bem velhinho, judeu, que viveu nos campos de concentração, né? E que ele, criança, ele no campo de concentração, e os pais morreram, enfim, foi bem difícil. E ele, para lidar com a dor da morte dos pais, né, quando vinha demais, ele se machucava, ele enfiava um garfo no braço dele, porque a dor que ele estava sentindo com o espeto distraía ele da dor que ele sentia com a perda dos pais. Então, entre outras coisas, né, a gente sabe que tem uma outra série de questões, mas é muito triste ver uma criança se machucando de tanta angústia. Imagina, é um nível de angústia tão forte, né? Disgrafia, né? Pessoa com problemas para escrever, distúrbios de sono, a criança não dorme direito, e não é por causa do tique, tá, gente? Porque durante o sono os tiques não acontecem, mas é mais por conta de toda essa ansiedade. Né? A gente já falou de toque, problemas comportamentais, de conduta, dificuldade de aprendizagem, enfim. A criança, ela sofre demais, né? A criança, o adulto, enfim, mas é que hoje a gente está falando mais de criança. Mas a criança sofre demais, tem uma série de questões bastante difíceis. Agora, o lado bom é que existe tratamento, tanto para toque quanto para Tourette. Os dois, né? Você ajuda a criança, ajuda o adulto com tratamento psiquiátrico. Só quem pode dar medicamento é o psiquiatra, tá bom? O psicólogo não dá medicamento, o dentista não dá, né, medicamento para Tourette, não é especificado, tá? Sei lá, o curandeiro da esquina não dá medicamento, tá? E quando a gente fala de medicamento, a gente não está falando de floral de Bach, a gente está falando de medicamento, tá? Que são cientificamente validados para tratamento do Tourette e do toque. E quem dá esses medicamentos é o psiquiatra, e no caso do Tourette, às vezes o neurologista, tá? E terapia cognitivo-comportamental com o psicólogo, ambos experientes. Existem psiquiatras que às vezes fazem TCC, terapia cognitivo-comportamental? Tem, mas é mais raro, geralmente são psicólogos, tá? Então, esse é o padrão. Existe, melhorar é possível, existe tratamento, tá? São transtornos que a pessoa, digamos assim, não existe uma cura milagrosa que a pessoa vai tomar um remédio, aquilo vai acabar para sempre, né? Mas existe tratamento, a pessoa pode ficar assintomática, ou então com sintomas tão leves que não vão atrapalhar a vida dela, né? E outra coisa também, gente, quando a gente fala em Tourette, tem crianças que começam a apresentar Tourette e aquilo vai diminuindo, quando ela vira adulto, o cérebro dela já está
mais desenvolvido, aquilo passa. 30% das pessoas com Tourette, a Tourette simplesmente desaparece, tá? Quando a criança cresce. Tá? E existem Tourettes que são mínimas, são assim, nem se percebe muito, assim, aquilo é uma coisa bem levinha, quando não percebe. Agora, tem casos mais graves, 30% dos casos de Tourette vão piorando, 30% vão diminuindo, e 30% continuam estáveis, né? Mais ou menos assim, um terço, né? Falando assim, grosso modo. Então, assim, às vezes, a criança nem precisa de tratamento, porque é uma coisa leve, e você vai acompanhando, você vai observando. Se aquilo não piorar, né, e não estiver trazendo problema nenhum, não precisa nem de tratamento. Agora, alguns casos são bem mais graves, são mais visíveis. Tem casos de crianças que o movimento machuca elas de alguma forma, né? Às vezes ela começa a bater no próprio rosto, e não é de propósito, é tique. O braço levanta, né? Eu vi outro dia um comentário, a moça, o braço dela levantava assim, e quem estivesse do lado dela apanhava, porque o braço dela levantava e acabou. Quem estivesse do lado levava uma pancada e imagina, coitada dessa pessoa, né? No caso dessa pessoa exclusiva, específica desse documentário, ela tem que fazer uma cirurgia, que é um outro tipo de tratamento para Tourette, quando é um negócio muito sério, né? É que a cirurgia de estimulação craniana profunda, a Deep Brain Stimulation, tá? É um outro tipo de tratamento. Tem um outro tipo de tratamento para Tourette também, já que a gente está falando, né? Rapidinho, que é o tratamento com placa dentária. Tem esse moço aqui que eu achei simpaticíssimo, já falei. Tem no canal do YouTube Tourette Terapia Brasil, a entrevista dele, é ótimo. É um aparelho parecido com aqueles aparelhos de bruxismo, que a pessoa, em vez de fazer o tique, ela morde ali, parece que ativa alguma coisa nesse nervo trigêmeo. Eu não vou saber explicar os detalhes técnicos, que isso é da área médica, né? Não é minha área, que é a minha área cognitivo-comportamental, mas são tratamentos possíveis para casos de Tourette mais sérios. E tem a questão de hábito, da terapia cognitivo-comportamental, né? Que a gente está aqui mostrando um pedacinho dele. Lógico que a gente está mostrando aqui só uma palhinha de como é feito o tratamento. Não, dificilmente alguém vai conseguir fazer sozinho em casa. É que nem aprender a dirigir sozinho. Você, até alguns casos, a pessoa até consegue, mas vamos combinar que é muito melhor com o instrutor do lado, uma pessoa experiente. É como aprender a ler e escrever. Tem pessoas superdotadas que aprendem a ler e escrever sozinhas, mas a maioria de nós tem que, né, tem que ir para a escola e aprender a ler e escrever. Então, como é que é a reversão de hábito para o Tourette? Primeiro, a gente ajuda o paciente a ter consciência do tique, porque a maioria das pessoas ela não tem noção de que está fazendo o tique. Ela já viu, já fez. Então, a gente começa a descrever, a tentar ajudar ela a descrever o que ela sente antes, durante e depois do tique. Isso, gente, com todos os tiques, tá? A gente ajuda a pessoa a fazer um sinal enquanto conversa com a gente sobre qualquer outra coisa, quando perceber o sinal antecipatório. Lembra que eu falei do espirro? A gente não sente quando o espirro está vindo. A pessoa com Tourette, muitas vezes, ela também sente que o tique está vindo. E, às vezes, tem pessoas com Tourette que dizem que é mais difícil lidar com essa sensação que vem antes do que com o tique propriamente dito, né? E a gente começa a ajudá-la a fazer um comportamento que compita, né? Que seja competitivo ao tique. Então, se ela levanta o braço, a gente ajuda ela, por exemplo, a sentir, abaixar o braço, prender o braço de alguma forma, levar as mãos para trás. Enfim, quando ela faz um som, a gente ajuda ela a ter toda uma técnica para ela não emitir aquele som. A gente vai ajudando a pessoa, e isso é um treinamento. É como aprender a ler e escrever. Você tem que treinar. É como aprender a usar o computador, é como aprender a dirigir um carro. É um treinamento, entende? Devagar e sempre. A gente vai fazendo uma coisa gradual, a gente vai orientando a pessoa. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela é especializada para esse tipo de questão. E tem uma outra coisa muito importante. A pessoa não é só a Tourette, a pessoa não é só o toque. Então, aquela criança, ela chega, aquela criança, né, que estamos mais falando aqui, ela chega para a gente, meu filho tem Tourette, mas a gente vai olhar, está com depressão, está com baixa autoestima, não está querendo ir para a escola, está com problema, não está se alimentando direito. Ou seja, a gente vai tratar
a criança como um todo, a relação dela com a família. Às vezes o problema maior da criança não é o Tourette, é a mãe que está gritando com ela o tempo todo, é o pai que está batendo nela. E vocês sabiam que famílias disfuncionais é um dos fatores que cientificamente tem pesquisas mostrando que agravam casos de Tourette? Entende? A pessoa tem mais dificuldade. Lembra daqueles 30% que agravam? Um dos fatores de agravamento é a família disfuncional. Aquela criança estar na família e ela tá sendo, de alguma forma, emocionalmente agredida ali. Né? Às vezes até fisicamente agredida, infelizmente. Mas, então, às vezes, a gente tem que trabalhar com a família inteira para que eles possam, né, se reorganizar e todo mundo lidar com aquilo de uma maneira mais adequada. Né? Porque a gente entende que causa muito desespero para uma mãe, para um pai. Meu Deus, meu filho, para de fazer isso. Mas, às vezes, o adulto, gente, nós adultos temos consciência das nossas emoções, nós temos capacidade de nos regular emocionalmente. A criança não. Não adianta tratar a criança como se ela fosse um adulto, e pior ainda quando ela tem um transtorno, pior ainda quando é um transtorno neurológico, que coitada da criança não está conseguindo se controlar, e quanto mais se grita com ela, mais bate nela. Então, quando a gente vai lidar com uma criança com TOC, com Tourette, TDAH, com qualquer coisa, esses três costumam vir juntos, né? TOC, Tourette, TDAH é muito comum, porque isso corre em famílias e a gente já percebe, tem estudos mostrando que isso está na genética da família. Quem tem TDAH, pessoas com TDAH na família tem mais probabilidade de ter TOC, Tourette e vice-versa. Então, assim, a gente tem que tratar a família como um todo, às vezes, a criança como um todo, aquela pessoa que vem, o que está acontecendo ali, porque às vezes o Tourette é um problema, mas não é o maior problema, e não adianta mexer com ele só. Toma aqui meu filho, lida só com Tourette. Aí você vai ver a criatura está com uma série de outras questões seríssimas também, que ou estão no mesmo nível de dificuldade, de problemas, ou estão no nível, né, não é nem tão grave assim, outras coisas são mais importantes. Então, a terapia cognitivo-comportamental vai tratar a pessoa como um todo, e vai utilizar, vai se adaptar ao paciente, e não o paciente à terapia. Né? As pessoas acham que TCC é aquela coisa, o manualzinho, né? O livro do Cordioli está aqui, tem que fazer aquilo direitinho, a gente tem que adaptar aquele paciente exatamente. Tá? Até porque está lidando com pessoa, né, Nívia? E ninguém é igual a ninguém, ninguém tem a mesma coisa. Não é porque eu tenho síndrome de Tourette e Joãozinho tem síndrome de Tourette que nós somos a mesma pessoa. Nós somos pessoas diferentes que temos a síndrome de Tourette e outras coisas. Então, é extremamente esse olhar profissional em relação a isso, né? Da pessoa ser tratada como um todo, né? O que costuma dizer é a forma holística, né? De ver, né? Ver isso. Como um todo. A pessoa não é só o TOC, ela não é só o Tourette, e muitas vezes aquilo, porque o tique está chamando muita atenção, o familiar ele vai ficar focado naquilo. Então, às vezes, ele leva a criança para fazer um tratamento para o Tourette e existe tanta coisa em torno, né? Tantas outras comorbidades que precisam ser também paralelamente tratados. Então, gente, não tenta fazer em casa. Vamos aos profissionais experientes que procurem. Eu acho que é de extrema importância procurar um profissional experiente, tá? Até pela minha jornada de vida, né? Desde os 7 anos de idade, e há 10 anos só que eu fui diagnosticada. Então, é bem complicado ter passado durante todos esses anos por profissionais que não souberam, que não tinham experiência, que não tinham conhecimento. Então, tentaram de várias formas, mas então, se hoje existe os experientes, né, no TOC, na síndrome de Tourette, no TDA, enfim, qualquer coisa, é importante que isso seja trabalhado. Né? A criança como um todo, o jovem como um todo, o adulto como um todo, e não como aquela coisa específica que ele tem. Né? Que às vezes o olhar desse profissional vai perceber que meu filho está triste porque... Não, às vezes ele já está num quadro depressivo
e aquilo precisa ser tratado. Ah, meu filho não gosta de sair de casa, ele é caseiro. Não. Às vezes ele não quer estar no meio das pessoas, ele está com fobia social, né? Ah, meu filho é levado, ele não sossega 1 minuto no lugar, não aguento mais, eu boto ele de castigo, ele sai. Às vezes ele é uma criança hiperativa, às vezes ele não está conseguindo aprender na escola porque ele tem déficit de atenção. Então, assim, é preciso esse olhar global de um profissional experiente, tá? Experiente. Não adianta chegar e querer fazer uma cirurgia de coluna com um especialista de joelho, né? Ele vai provavelmente te passar um remedinho e te indicar um especialista de coluna. E assim acontece com a gente também, né? E já que existe tão grande esse estudo, já existe hoje em dia, né, as pessoas experientes, especialistas, enfim, como chamar, como existe já isso, então vamos tentar procurar essa pessoa que o caminho fica mais curto, né? Eu acredito que o caminho fica mais curto. Hoje nós vamos ter a participação especial do Ricardo Gomide, que é um pai de uma criança de 8 anos com TOC, síndrome de Tourette e outras comorbidades, né? Então vamos conversar um pouquinho com ele, vamos ver como é que ele percebeu isso, como é que ele chegou a isso, o tratamento que o filho teve. Muito boa tarde, Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Tá? É um prazer enorme, é uma honra termos aqui a sua presença para poder falar um pouquinho aí sobre o tratamento do seu filho, como ele está, as comorbidades, enfim, você representando aqui o pai de tantas crianças que, né? Obrigada por estar participando. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos, Roberta, Nívia, a todos que estão assistindo. Eu acho que vocês fecharam com um ponto que é, na minha opinião, o mais importante, que é a experiência de quem vai olhar a situação, né? A nossa tendência, quando a coisa aparece, e como bem colocou, existe a parte mais visível. Não sei se travou, vocês estão me ouvindo? Um pouquinho, mas voltou. Estou te ouvindo. Voltou, né? Então, existe a parte mais visível da síndrome, que são os tiques, né? Mas realmente, de fato, quem conhece, quem convive com a síndrome, sabe que é apenas a ponta do iceberg mesmo, né? Existem problemas, às vezes, muito menos visíveis, muito menos aparentes, mas que são muito mais, afetam muito mais a vida, o dia a dia, né? Para mim, travou novamente. Vocês estão me ouvindo ainda? Para mim, não. Estou te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem. O seu som está saindo direitinho, sua imagem também. Tá bom. Então, o que acontece? Eu, sem citar nome de nenhum médico... Travou agora um pouquinho. Ah, que pena. Que pena. Deixa eu ajudar ele aqui. Ele tem que... Quem sabe se ele consegue... Como não sabe o que é a síndrome, a gente vai primeiro no pediatra, que já atende, aí, às vezes, por mais experiente que ele seja, ele ou menospreza os sintomas que estão aparecendo, ou desconhece os sintomas que estão aparecendo, mas acaba orientando mal a família, né? Então, eu ouvi coisas do tipo, quando o tique do olho começou, isso aí é uma reação alérgica da conjuntiva, basta pingar um colírio, e aí por aí vai, né? A gente, não, essa situação está acontecendo porque ele está usando muito tablet, muito celular, e quando depois, mais para frente, ficou evidente que não era o uso da tecnologia que ele tem, que é uma das manifestações obsessivo-compulsivas dele, na verdade, é consequência, não é causa do problema, né? Então, eles vão atirando os que não conhecem, né? E infelizmente a maioria não conhece, eles vão atirando onde eles tentam acertar, mas não conhecem, acabam piorando a angústia, a situação. Então, essa questão da experiência do profissional que vai olhar o caso, que vai cuidar do caso, é fundamental. Então, uma dica que eu dou aos pais, quem está passando aí pelo início da jornada, é que busquem, se estão desconfiando, porque os sintomas, eles são evidentes para quem está dentro de casa com a criança, e você começa a observar os tiques, você começa a observar os sons,
você começa a observar rituais de toque e você suspeita da síndrome, porque você assiste uma entrevista de um especialista ou de alguém que tem experiência, ou você lê sobre isso na página da Riostock, e você, na suspeita, diante desses sintomas, procure alguém experiente, né? Então, essa é uma dica que eu acho que é de ouro, né? Não basta você levar a um psiquiatra, não basta você levar a um neurologista, procure alguém que tenha experiência com a síndrome, porque eu estive com profissionais teoricamente altamente capacitados, de renome, etc., que eram neurologistas pediátricos, eram psiquiatras, e não conheciam a síndrome, até que eu cheguei a uma pessoa experiente. Então, busquem uma pessoa com experiência, né? Isso é uma coisa que ajuda, assim, não é nem que ajude, é determinante entre ter sucesso e continuar sem avançar na solução do problema, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. Outra coisa é o seguinte, uma angústia muito comum que eu escuto, que eu passei, minha esposa passou, e a gente conversando com tanto portadores quanto pais de portadores, que no início você acha que a vida vai acabar, que a pessoa não vai conseguir ter uma vida plena, não vai ser capaz de trabalhar, de namorar, de ter filho. E, na verdade, não é isso, né? A síndrome, ela é um problema grave, mas, como a Nívia falou, como a Roberta falou, existe tratamento, existem meios de você conviver de uma maneira que ela não se torne incapacitante, né? Que você consiga viver de uma forma normal, plena, né? Embora, como todos, a Roberta falou, todo mundo tem problema, todo mundo tem algum... Ter qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, é possível, então, o desespero inicial que a gente sente quando se depara com os sintomas e com a síndrome, quando o diagnóstico vem, não se deixem levar por essa impressão de que o mundo vai acabar, porque ele não vai acabar, né? Vocês vão encontrar um caminho de conviver, de lidar, de administrar de uma maneira que seja menos transtorno e mais sintoma, né? Aquela história, todo mundo tem sintomas obsessivos compulsivos, mas o transtorno, ele se dá quando você não consegue chegar no trabalho, porque você fica voltando lá para pagar o gás, como você falou, né? Então, é um esforço que o tratamento faz de tirar mais da área do transtorno e trazer para uma área ou de sintomas brandos ou assintomáticos, e isso tudo é possível, né? A vida continua. Que coisa E uma última coisa que eu acho que seria muito importante, assim, pensando nesses 2 anos, desde o dia 22 de julho de 2018, quando apareceu o primeiro sintoma, até hoje, um pouco mais de 2 anos, que também é uma coisa que nós sentimos e percebemos ao conversar com outras pessoas que têm a síndrome ou que são pais de portadores, é que inicialmente você pensa em evitar que as pessoas saibam, né, em tentar ocultar a síndrome, não comentar, tentar de alguma maneira, e eu acho que, assim, hoje eu estou convencido que isso é uma bobagem, que isso não ajuda em nada, que isso não, pelo contrário, né? Então conversem na escola, quanto mais as pessoas souberem o que é a síndrome, elas vão entender. Eu já fui esse ignorante que nós estamos comentando hoje, que é a pessoa que vê uma criança fazendo alguma coisa e não sabe que ela não tem controle. Eu já passei pela situação de não entender que aquilo era um tique, né? Mas a gente aprende e aí, ao aprender, já não vai falar, não vai repreender, né? Então, essa coisa de não repreender a criança, você não repreende a partir do momento que você sabe que aquilo é involuntário. Então, quanto mais a gente fizer as pessoas entenderem o que é, né, entenderem que o tique é involuntário, que a palavra que ela fala não foi, que ela pode ter um ímpeto de falar uma palavra agressiva,
A coprolalia, né, são as palavras inapropriadas, não só o palavrão, né? Qualquer palavra inapropriada, agressiva. E você entendendo, e as pessoas que estão em volta entendendo, ajuda muito. Então, a escola precisa saber, os amiguinhos precisam saber, os professores precisam saber, os médicos precisam saber, né? Então, eu acho que essa é a coisa principal. E outro também, por fim, entender que os tiques, que são o que mais preocupam no início, né, quando a gente tem o contato com o quadro, eles muitas vezes não são o mais importantes, né? Muitas vezes não são o que mais incomoda. Às vezes o toque pode incomodar mais, às vezes o TDAH pode incomodar mais, às vezes, enfim, a ansiedade pode incomodar mais, e a disgrafia pode incomodar mais. Então, os tiques, eles são realmente só a ponta do iceberg, não supervalorizar. Exatamente. É o que fica aparente, né? Mas muitas vezes o que está por trás é mais grave. E aí a gente procura usar a força do inimigo contra o inimigo. Então, por exemplo, se a hiperatividade dificulta na atenção para estudar, a gente pega algum elemento da obsessão dele, por exemplo, ligado lá ao videogame, ao Minecraft. Então, vamos fazer o texto sobre o Minecraft. Aí você coloca um elemento que atrai, que o inimigo da compulsão vai levá-lo a ter interesse por aquele assunto, e aí ele vai ter mais facilidade em se dedicar àquela atividade que, teoricamente, ele ficaria disperso, desatento, até por questão da hiperatividade. E hoje ele tem uma vida normal, tem um monte de amigos, os amigos adoram ele, os tiques estão absolutamente controlados, imperceptíveis. Quem não sabe, porque nós contarmos, não é capaz de identificar que ele tenha nenhuma das comorbidades, inclusive, mas elas estão lá e só estão controladas porque estão sendo tratadas, né? Com medicamento e com psicólogo. E o medicamento também a questão da experiência do profissional, né? De receitar aquilo que é o essencial, o mínimo necessário, nunca além disso. Porque podem, né, existir casos de médicos que, não conhecendo, acaba receitando um medicamento mais forte do que precisa, e às vezes os efeitos colaterais são mais maléficos do que a própria doença. Então, também isso volta na questão da experiência do médico. Se ele puder não lançar mão do neuroléptico, que ele não lance, que ele fique apenas em outras categorias. Aí só o médico experiente vai poder mesmo fazer essa avaliação e receitar o que é realmente necessário e ideal para o paciente. É isso aí, Ricardo. E o seu filho parece que está assintomático já, não é isso? De algumas questões? Em relação aos tiques, são muito brandos, então só realmente quem sabe que ele tem e conhece a síndrome, então às vezes ele à noite, quando ele está mais cansado, ele faz mas em momentos do dia, né? Momento que está mais ansioso, alguma coisa, né? A primeira salva, quando surgiu, ele batia a palma, ele estalava o dedo, ele estalava a língua, ele assobiava, ele virava o olho, ele virava o pescoço. Então, assim, dessa forma mais visível e aparente, assim, ela está atenuadíssima. De 0 a 100, hoje ele deve estar em 5, né? Se comparar o 100 no máximo que ele esteve quando surgiu, antes do tratamento e tal. Que maravilha. Ele hoje talvez tenha 5% do que ele tinha. Nós sabemos, nós percebemos quando alguma coisa vem, mas a gente vê que está muito brando, muito controlado, né? O que ele tem hoje em dia que está incomodando mais, e isso é cíclico, isso aí vem em ondas, né? Tem fases que vem o toque, agora ele está sem sintoma de toque, mas ele está com ansiedade. Então, eu até trouxe aqui uma das manifestações físicas da ansiedade,
que ele está mordendo a gola da camisa. E quando ele está em casa, ele já tem uma ponderação, ele já se autocontrola. A imagem então, congelou, por exemplo, Ricardo. Congelou? Não. Pois é, eu não sei por que. Para mim, engraçado. Agora tá tranquilo. Porque a gente... Não, não cheguei a pegar a camisa. Para mim, agora ele está congelado. Vamos ver se aparece. Tá, peraí, deixa eu botar você em maiorzinho para ver se você mostra aqui para as pessoas. Voltou? Tá Voltou. Voltou? Voltou. Ó, então isso aqui é uma gola de camisa dele. Tá dando para ver? Tá. Porque para mim a imagem está congelada. Ele fica mordendo, né? Ele fica fazendo assim? Ele fica mordendo a gola, principalmente quando ele está em casa, jogando videogame, que ele fica ansioso, e aí ele começa a morder a ponto de rasgar a gola da camisa. Então, assim, são manifestações que acontecem. Mas, por outro lado, ele já tem uma outra coisa que eu acho interessante comentar também. Hoje ele já sabe da síndrome, ele já sabe do toque. Então, a forma de abordar o toque, como ele já consegue identificar quando o pensamento é do toque, ele já fala, é do toque. Aí a gente fala, Vinícius, isso tem lógica? Né? Qual é a lógica de você, se você entrar na piscina, você vai vomitar? Você já viu alguém entrando na piscina e vomitando? Não faz sentido, né? Ele entra na piscina, ele consegue vencer... Você leva ele à razão, né? Ele consegue vencer o pensamento... Ele consegue vencer o pensamento intrusivo quando ele consegue racionalizar. E aí a gente ajuda nesse sentido. Né? A gente mostra para ele, Vinícius, você acha que se fosse fazer mal para você ir até a piscina, eu estaria te levando? Né? É claro que isso é o pensamento do toque, aí ele é verdade, aí ele vai. Né? Senão ele entra naquele pensamento e não consegue. Né? Mas é isso, então ele hoje, em determinados momentos, ele próprio brinca com isso, ele já sabe que e ele já leva com alguma leveza, né? É claro que não estou minimizando nem desprezando, mas o conhecimento da situação facilita muito a lidar com a situação. Né? Então, ele próprio já sabe. Exatamente isso, Ricardo. Você tá no caminho certíssimo e, assim, eu acredito que, devido a esse caminho tomado por vocês, pais, o seu filho não vai ter um problema futuro por muito tempo, né? Vocês pegaram a coisa do início, vocês detectaram, vocês procuraram um profissional, acredito que de repente tenha dado algumas cabeçadas, né? Levando aqui ali, sem saber muito bem aonde ia, mas vocês encontraram um profissional que é experiente no assunto, que pode orientar vocês no caso, ele está fazendo um tratamento, não é isso? Ele está fazendo um tratamento medicamentoso, ele está... Então, assim, o caminho certíssimo e muito importante também, uma coisa que você falou aí, que é essa informação. Ele é uma criança, mas ele precisa saber o que ele tem. Ele precisa saber quem é o inimigo, quem é o monstro que ele tem que bater, né? Não é... E nesse ponto, filhinho, Roberto... Não é nada, não. É alguma coisa. E é isso. Exatamente. E você tem que saber o que é para explicar para as pessoas também, né? É a informação excelente. Nesse ponto é importante dizer o seguinte, que a gente também não sabia qual seria o melhor momento e a forma de contar para ele. Até que um dia, sempre que ele tem alguma infecção, a Tourette agrava muito. Né? Se ele está sem infecção nenhuma, a tendência é ela ficar praticamente imperceptível. Mas se ele tem uma infecção, piora muito. Ele teve uma infecção no passado, viral, enfim, e aí a Tourette piorou muito durante o processo infeccioso, e aí ele falou, mas o que é isso? O que eu tenho? O que é isso? Não sei. E aí foi o momento que eu peguei o livro sobre aquele tics, cacoete, síndrome de Tourette, peguei o livro e falei, isso que está acontecendo com você é a síndrome de Tourette, deixa eu te explicar o que é. E aí ele ficou interessadíssimo, teve uma reação absolutamente exatamente esse livro. Tá aqui também, ó. Ele teve
Ele teve uma reação super positiva, porque ele entendeu finalmente o que era aquilo, né? E aí foi bem mais tranquilo, enfim. Hoje eu digo assim, sem dourar a pílula e sem nada de poliana, assim, ele tem uma vida normal, Que maravilha. Entendeu? Existe o desafio, ele está presente no dia a dia, a gente tem momentos que a gente tem que enfrentar, momentos do dia que a gente tem que enfrentar, né? Mas ele não deixa de fazer nada, ele não deixa de ter amigos, ele não deixa de estudar. E uma das coisas que me ajudou muito no início foi conhecer pessoas com a síndrome, pais com a síndrome. Então, como você vê uma pessoa como a Roberta, que está, né, plena, na vida normal, você conhece um outro portador que tem, mesmo casos muito graves, eu conheço alguns, né, que tiveram que fazer estimulação cerebral profunda, mas que também, apesar de tudo, sendo um caso, né, extremo, raro, porque os mais graves são os mais raros, né? Essa é uma outra coisa importante também que as pessoas saibam. Quando a gente tem conhecimento da síndrome, a gente vai para a internet, é inevitável, vai se informar, e o que mais aparece são os casos refratários, com tiques mais severos, filmados em momentos extremos, né, de manifestação. Então, é uma situação importante, grave, que tem que ser tratada com a devida seriedade, mas não é tão grave quanto aparece, ou tão limitadora quanto aparece no início, né, quando surge. Acho que é isso. Exatamente, Ricardo, certíssimo. E que privilégio do teu filho ter pais, né, como você, sua esposa, que não tentaram esconder e nem minimizar a situação, né? É muito importante que seja vista de uma forma real, não tente fantasiar, não tente, não, isso vai passar. Ótimo, tomara que passe. Mas vamos fazer um tratamento para que isso passe mais rápido, né? Vocês buscaram informação, vocês buscaram entender o que era aquilo, né? Que se você não sabe com o que você está lidando, eu costumo dizer isso, se você não sabe com o que está lidando, fica muito mais difícil, né? Então vocês procuraram entender, procuraram ver. Muitas vezes, que é uma coisa que eu acho muito triste, não é só com Tourette, não é só com toque, com qualquer outra coisa, eu já assisti isso muitas vezes, os pais não quererem enxergar que o filho tem aquilo, ele está vendo, ele está sofrendo, negar, mas ele não quer, ele quer a negação, né? Não vai passar, não tem nada, e isso só atrapalha o desenvolvimento e a hora dessa qualidade de vida que hoje o seu filho já está podendo ter aos 8 anos, né? Já teve uma melhora bem... Pode falar. Eu ouvi isso de uma neuropediatra badaladíssima no Rio de Janeiro, não vou falar o nome, claro, mas não, você está suspeitando que é isso? Não, isso é bobagem, isso é ansiedade, uma coisa assim. Enfim. Minimizou, né? Minimizou e não buscou a fundo o problema. Eu acho assim que é extremamente importante que quando os pais, seja o toque, síndrome de Tourette, o TDAH, enfim, qualquer coisa que você detecte no seu filho, no seu familiar ou no seu aluno, seja o que for, que tem alguma coisa diferente, não perde tempo esperando que vá passar sozinha, não perde tempo tentando esconder e não aceitar. Então é muito mais fácil você aceitar que tem alguma coisa diferente e buscar um profissional para que aquilo seja o mais rápido possível, né? Porque está trazendo sofrimento, né? Está trazendo sofrimento para a criança, está trazendo sofrimento para o pai, para a mãe, e não adianta tentar esconder debaixo do tapete que vai começar a se manifestar, né? E esse conhecimento, esse fato também é extremamente importante de você explicar de uma forma bem legal. Eu achei bem legal, muitas pessoas usam a forma lúdica, né? De explicar ao filho, um livro, uma ilustração, seja lá o que for, o que você tem. É importante que você saiba que você tem isso, né?
é diferente, mas você tem isso e a gente vai tratar, a gente vai buscar uma qualidade de vida e aquela criança ela vai entender e ela vai poder também brigar contra aquilo, sabendo o que é, né? Ela vai crescer já melhora sabendo o que é aquilo. Depois que a criança tem o conhecimento, a melhora ajuda muito, ela compreende e é muito mais fácil. Exatamente, é muito mais fácil e até para ela explicar para os coleguinhas o que ela tem, né? Exatamente. Eu não sabia o que eu tinha, eu só consegui explicar para os meus coleguinhas na faculdade, porque antes eu não sabia o que era, não tinha sido diagnosticado, eu não sabia exatamente o que eu tinha. Então, assim, só muito tempo lá na frente que eu pude entender. Então, seu filho já tem esse ponto na frente, né? Ele já sabe o que é, ele já sabe o que ele tem e tem uns pais maravilhosos, né, que estão buscando realmente essa qualidade de vida sem esconder debaixo do tapete, porque realmente não adianta esconder debaixo do tapete. Não adianta a negação, né? Tanto do portador quanto do familiar do portador. Eu digo porque existem muitos adultos que demoram muito a buscar. Hoje nós estamos falando mais de criança, mas muitos adultos que demoram muito, muito, muito tempo para buscar essa ajuda, para buscar esse tratamento, para buscar esse auxílio, né? Então, demora mais tempo para ter qualidade de vida. Então, para que adiar ser feliz? Né? Para que vamos adiar ser feliz? Né? Então, é isso aí. Vamos... Tá na hora já da gente. Vamos ver as perguntas que as pessoas Vamos ver as perguntas, é isso que eu ia falar. Eu queria muito te agradecer, Ricardo, aqui pela sua participação, sabe, pelo seu depoimento e por você estar trazendo aqui para a gente esse teu depoimento maravilhoso e essa esperança para alguns pais que podem estar no começo, né? Eu acho que é bem desesperador aquele pai, aquela mãe que detecta aquilo na hora e não sabe para onde correr, não sabe o que fazer, e ouvir um pai como você trazendo aqui que tem sim jeito, né? Infelizmente não existe a cura ainda, mas existe o tratamento, né? O tratamento correto que vai trazer qualidade de vida, e sim, o seu filho vai poder crescer, ele vai poder estudar, ele vai poder trabalhar, ele vai poder casar, ele vai te dar netos, e enfim, né? Sim, ele pode tudo isso, né? Desde que tenha aquele acompanhamento. Muito obrigada mesmo pela sua presença, pelo seu depoimento, foi muito engrandecedor, acrescentou bastante para a gente. Muito obrigada mesmo. Isso é lindo, Ricardo. Isso é lindo, sabe por que é lindo? Entre outras coisas, Ricardo, as pessoas, um filho ou uma filha, né, com toque ou Tourette, ficam desesperadas. Elas não sabem o que fazer, elas já acham que é o fim do mundo. O seu depoimento veio trazer uma esperança para essas pessoas, né? Eu acho muito legal quando uma pessoa se dispõe a vir aqui, né, contar em público, porque isso fica mais diferente do que a gente tem lá nas reuniões da Rio Stock, né? Nas reuniões da Rio Stock, a gente não faz palestra. A gente faz palestra, a gente tira dúvidas, claro, quando as pessoas tiram, mas a gente gosta de ver o depoimento das pessoas. E a gente vê também, e muitas pessoas chegam na reunião com muito desespero, entende? Então elas contam seus casos tristes, e sempre tem um ou outro que conta um caso de esperança. Isso ajuda aquela pessoa que está lá na reunião, naquele problema, naquele desespero, naquela angústia de sem saber o que fazer. Então, Ricardo, muito obrigada por estar aqui, ajudando outros pais e mães por aí a terem esperança, outros portadores a conseguirem entender que sim, existe possibilidade de melhorar, sim, existe tratamento, sim, existe uma possibilidade de qualidade de vida. Não é porque o seu filho tem um problema que ele vai ser infeliz na vida ou qualquer coisa assim. Então, muito obrigada, Ricardo, de coração. Eu agradeço, e é só uma retribuição, porque os depoimentos foram os que mais me ajudaram no início. Então, retribuindo aí a Rio Stock, a todos que também fazem seus depoimentos. Obrigado. Ai, que coisa boa. Obrigada. Obrigada mesmo, obrigada pela sua presença. A gente sentiu mais, né, na nossa reunião mesmo, né, Nívia, por aí mesmo. Sempre uma outra pessoa que não seja eu, né, como mediadora, e a Nívia como psicóloga, uma pessoa trazendo um depoimento real, por mais que eu vivencie isso por ser portadora,
é muito engrandecedor e ajuda bastante outros pais, com certeza. Você ajuda bastante, gente. E vai continuar ajudando, porque vai ficar gravado lá no nosso, né, na nossa página, vai estar no YouTube também. Então, com certeza, muitas pessoas vão ser alcançadas por isso que você falou. Realmente agradecemos. A gente escuta, né? A gente recebe e-mails, né, Roberta? E várias pessoas, nossa, eu vi aquela live, eu vi aquela pessoa falando, isso me ajudou. Então, olha que coisa legal. Maravilhoso. Tá? Então, a gente vai ficar... temos mais 2 perguntas, eu acho, aí da... Né, Roberta? Isso, tem uma pergunta da Kênia, isso? Uhum, isso. Boa tarde, gostaria de uma explanação sobre tiques infantis transitórios versus Tourette. Isso, aquela história. Crianças têm tiques. Isso é normal, né? Muitas crianças têm tiques transitórios, o tique vem, o tique vai, não é uma questão que se precise preocupar. O cérebro da criança está em desenvolvimento, o cérebro da criança está crescendo. Tem áreas... Opa, desculpa, eu estou sempre batendo aqui no... Congelou um pouquinho. Eu perdi a conexão. Voltou. Me desculpem aqui. Enfim, tiques as crianças têm, é normal no desenvolvimento, tá? Tiques transitórios é porque o cérebro da criança está crescendo, então é normal. A síndrome de Tourette é diferente, é quando durante mais 1 ano ou mais a criança apresenta tiques motores e vocais, né? Ela faz movimentos e sons, e aquilo, de alguma forma, é significativo, você percebe aquilo. E muitas vezes, a própria Tourette, ela, quando a criança cresce, aquilo desaparece. 1/3 dos casos de Tourette vai diminuindo, entende? Até desaparecer completamente. 1/3 continua como está, 1/3, infelizmente, piora. Mas não necessariamente você precisa se preocupar quando a criança está tendo tiques, porque aquilo pode desaparecer. Mas fica observando, se aquilo está durante um ano, leva no médico, tá? Para ver o que está acontecendo aí, para investigar direitinho. Tá? É muito importante os pais ficarem sempre atentos, né? É bem comum a criança ter, o adolescente ter até algumas fases de ansiedade, época de prova, ficar batendo. A criança tem muito pisca-pisca, né? De ficar piscando, sacudindo perna. Mas ficar em observação, observar bastante isso, ficar de olho para não deixar o negócio crescer demais, né? Se tiver condição de pegar essa criança, já levar ela ao médico para que ele possa fazer esse diagnóstico e, inclusive, vai te deixar mais tranquila, né? A partir do diagnóstico de um médico experiente, falar, não, isso aqui é só tique, né? Geralmente eles são isolados, né? Então é só tique, não tem que se preocupar, não, isso é síndrome de Tourette, vamos começar com a medicação. Então também vai te tranquilizar como pai, como mãe, e também já vai adiantar o tratamento dessa criança que vai ter a tal da qualidade de vida muito mais rápido. Tem outra perguntinha aqui. Diego, como é o diagnóstico médico de síndrome de Tourette? É um diagnóstico clínico, tá? Ele vai fazer perguntas aos pais, vai ver o histórico, vai fazer uma observação da criança, às vezes vai monitorar durante algum tempo para poder diagnosticar. Existem, se você fizer exames, né, de ressonância magnética, né, de ressonância funcional, você vai ver que existem áreas do cérebro da criança, da pessoa, que são realmente diferentes, mas isso aí não é necessário. Se a criança com Tourette, ela tem tiques geralmente visíveis. Às vezes acontece da criança ir para o médico e no médico, na consulta, ela não mostrar nada. É muito comum. E aí os pais podem filmar no celular a criança em casa discretamente, né? E aí, quando forem no médico, levem para que o médico possa fazer uma avaliação mais... Porque às vezes acontece, Roberta, a criança fica aqui em casa, entra no consultório médico, por algum motivo, não aparece nada. Entende? Eu era rainha de fazer isso com a minha mãe. Eu era rainha. Muito eu chegava, eu estava atacadíssima, quase me quebrando. Chegava, estava toda doída. Chegava no consultório,
Uma planta, não aparecia nada. Mas menina, você estava até agora lá na porta. Mas isso acontece sim. Muito, e aí a muito. gente recomenda, né, que os pais filmem. Hoje em dia a gente tem o celular, que é uma coisa, né? Exatamente. Filmem. Não bota na internet, pelo amor de Deus, tá? Não façam isso. Só para mostrar para o médico. Só para mostrar para o médico, ó, alguns dos comportamentos. A criança não precisa nem perceber que você está filmando, entende? Uma coisa discreta, e aí que aí o médico vai poder avaliar de uma maneira mais adequada o que está acontecendo, tá? É isso aí. Tem mais uma aqui, o Nívia. Rosana diz que é do Rio de Janeiro e gostaria de indicação de profissionais experientes no tratamento da Tourette aqui na cidade. Olha, a gente só pode indicar o IPUB, Instituto de Psiquiatria da UFRJ, tá? Ele é uma instituição pública, gratuita, de excelência. Os profissionais lá são pesquisadores, né? Fazem artigos e os outros profissionais do Brasil todo, até referência em tratamento, certo, de transtornos de toque relacionados ao Instituto de Psiquiatria da UFRJ, tá? Outro lugar que vocês podem procurar também são os SPAs, os Serviços de Psicologia Aplicada das Universidades, tá? Então, aqui no Rio tem a DPA, a Divisão de Psicologia Aplicada da UFRJ, a USPA da UERJ, né, da Veiga de Almeida e de vários outros tipos de universidades. Então, a Rio Stock, ela não nosso site, né, Nívia? Isso, o site da Rio Stock, riostock.org.br, ele tem uma série de links úteis, tá? Com indicação onde você vai poder procurar. Nós não podemos indicar profissionais particulares, nós indicamos instituições públicas, tá? Mas tem o link do IPUB lá, da DPA, então, tudo direitinho, tá? Dá uma olhadinha lá, Rosana, o pessoal todo aí. O nosso site está bem completinho, tá tudo anotadinho lá. Se você tiver dúvida, não pegou aqui agora, dá uma olhadinha lá que tem tudo anotadinho. E além daqui do site da Rio Stock, a gente recomenda também o pessoal lá da Stock, né, da USP, para quem foi de São Paulo, tá? Que a Lenise estava até aí falando outra hora. Mas o nosso site, riostock.org.br, está cheio de informações muito boas, inclusive link para vários vídeos nossos, link para o nosso canal do YouTube. Todas essas nossas lives a gente copia e bota no YouTube. Tem na nossa página do Facebook também, Rio Stock. O YouTube é Rio Stock, Facebook, Instagram, Rio Stock, é tudo Rio Stock. E se entrar na nossa página, tem link para tudo isso, tá bom? É isso aí, gente. É isso aí. Né? Eu queria agradecer muito a presença da Nívia. Né? Eu quero agradecer e dizer para vocês que estaremos aí mês que vem, enquanto não acaba a pandemia, nós vamos estar aqui, tá? E vocês que têm um parente, têm um professor, vai ficar gravada a nossa live no nosso canal, vai ficar gravado, tá? E vai estar lá no site também, vai estar no YouTube, então passa para aquele professor, passa para aquele familiar, passa para aquele amigo que ainda não sabe muito bem o que é o TOC e o síndrome de Tourette. Muito obrigada, Nívia, muito obrigada a presença de todos, obrigada pela participação. Até mês que vem. Até mês que vem, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês. Que aconteça o melhor para todos. Tchau, tchau.